Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro aviso do vídeo é que eu não sou assim tão branca, mas a janela fica aqui e tá batendo um pouco de luz demais. Mas, enfim, queria gravar o vídeo agora, então vai ficar assim mesmo. O vídeo é sobre tadã, Casual Vacancy. Bom, primeiro vamos falar do livro. Eu terminei de ler ele ontem à noite. A edição dele não é incrivelmente a mais bonita de todas. Bom, aqui tá a capa. Eu sei que muita gente não gostou da capa, mas eu achei a capa legal até. Não sei, não tive problemas com ela. Aqui tá a Rowling. Gente, vamos combinar. Vocês lembram dela quando saiu o primeiro Harry Potter? Ela era ruiva e tinha um cabelo meio cacheado, desgrenhado, assim. Olha a diferença. Olha a diferença da pessoa. Né? Enfim. Ela é meio emborrachada, assim, meio... Ela tem um toque bem gostoso, assim. E o livro... Quando eu falei que a edição não é tão bonita assim, eu tenho duas reclamações, na realidade, sobre essa edição. Uma delas é que a capa é dura, mas a parte da lombada é um pouco mais fina. E eu tava levando ele pra ler, assim, fora de casa, e ele começou a ficar bastante estourado nas bordas. Tanto que eu parei de levar ele. Eu gosto de deixar o livro mais bonito, assim. E outra que esse papel aqui da capa... Porque eu leio sem a capinha, sabe? Eu sempre tiro a capinha pra ler, pra deixar a capinha mais bonita. Até pra se estourar o livro, a capinha tá bonita, fica bom depois. E... ele mancha um pouco. Eu não sei, ele não tá mais assim... Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ele fica um pouco manchado, um pouco estranho, assim. E a folha de dentro, ela é amarelinha, mas ela não é das mais macias, não, sabe? A Kozak, a companhia, tem folhas melhores que essa. Bom, mas enfim. Agora vamos falar da própria história. Eu acho que todo mundo já sabe, isso não é spoiler nem nada. No primeiro capítulo, um dos personagens morre. A história se passa numa cidade fictícia da Inglaterra. E é uma cidade pequena. Esse personagem, ele é bastante participativo na vida da cidade, digamos assim. Ele faz parte do conselho político da cidade. Não é bem o nosso sistema brasileiro de prefeitura, é um pouquinho diferente, mas eles são um grupo de conselheiros, sendo que tem um que é principal, diretor, enfim. Mas ele era um desses conselheiros. Então... o Casual Vacancy até se dá por causa disso, porque acontece uma eleição para as pessoas tomarem o lugar dele. Mas fora isso, ele tinha uma participação grande na vida da cidade, ele participava treinando um time de remo da escola, enfim. Uma coisa que eu acho bastante legal é que só um trecho bem curto da história se passa com ele vivo, que na realidade é a cena em que ele tá morrendo. Aqui. E aqui. E depois disso você tem poucas informações até da mulher dele, né? Bom, agora vou explicar melhor. Você vai ter a narração partindo de vários núcleos familiares depois disso. Então, cada capítulo vai falando de um personagem, o que tá acontecendo na vida desse personagem, normalmente ligado à morte, mas depois menos ligado à morte, conforme o tempo vai passando. E eu até ouvi um pessoal do YouTube reclamando que isso de você ter esse capítulo para cada personagem, digamos assim, tava dificultando, porque você não sabia mais quem que era quem. Eu acho que isso causa um estranhamento legal no começo, porque você vai conhecendo as pessoas meio que aos poucos, assim. E é legal. E, bom, depois de um tempo, os núcleos começam a se repetir. Você não tem núcleos novos até o final da história. E ele dá essas histórias de histórias intercruzadas, né? Então, a gente tem vários filmes
com esse tipo de estrutura de personagens que vão se cruzando, enfim. E é essa estrutura que ele se segue. E eu acho muito legal, porque quem conhece alguma cidade pequena sabe que é mais ou menos assim que acontece mesmo. As pessoas todas acabam se conhecendo e tendo conexões entre si. Então, por exemplo, ele era pai de umas meninas que eram amigas de não sei quem. Enfim, por aí vai. E vamos falar sobre os personagens. Voltando um pouquinho, a estrutura dele, ela me lembra um pouco uma questão de seriado. Então você tem um problema inicial, digamos assim, que é da onde vai partir a sua história. Você tem vários núcleos de personagens que vão se cruzando até que você chega ao final em que, digamos, os problemas se resolvem. Lembrando que não é um problema único, e sim que cada núcleo meio que vai ter seu próprio problema. E é mais ou menos assim que ele se desenvolve. Sobre os personagens, eu não quero dizer muito, porque eu acho que é uma das partes legais de se ler o livro, é ir descobrindo os personagens. Mas assim, uma coisa legal de falar é que nenhum deles é muito delimitado. Nenhum é bom, nenhum é ruim, nenhum é do mal, nenhum é do bem, eles são pessoas. E uma parte legal do livro é que você tem, então, esses capítulos para cada núcleo de personagem, digamos assim. Os núcleos vão se confundindo. Então você tem o núcleo da família X, o núcleo da família Y, mas você tem o núcleo que o filho da família X está com o filho da família Y na escola, por exemplo. Então, enfim. E o narrador, ele sabe tudo que tá acontecendo naquele núcleo. Então ele sabe, por exemplo, que aquele personagem tá pensando determinada coisa, mas esse narrador, ele, nesse momento que tá falando desse personagem X, ele não é o narrador do personagem Y. Deu pra entender? É tipo... Se o personagem X não sabe determinada coisa do Y, esse narrador também não sabe. Então, óbvio que o narrador ele é bastante parecido pra todo mundo, né? Mas, enfim, eu acho isso bastante legal, porque senão fica aquelas histórias, mal sabia ele, que nananana, mas não é assim. Foi legal. E os personagens são incríveis, incríveis. Eu acho que você sempre vai lembrar ou de coisas de você mesmo, ou de coisas que aconteceram com pessoas que você conhece, porque os personagens são muito bons, são ótimos. É incrível. E aí que tá, eu não vou falar dos personagens porque eu acho que perde a graça. Eu acho que uma boa ideia pra quem tá tendo dificuldade pra ler o livro por causa de ter muitos personagens, uma boa ideia é fazer numa árvore um desenho, uma árvore genealógica, uma coisa assim, com os nomes e as ligações entre as pessoas enquanto você vai lendo. Aí qualquer coisa você olha lá. Mas o legal é que sempre quando começa um capítulo novo, ela faz uma breve fulano que tem a panificadora, então você, esse é o cara daquele panificador ali, nananana. Então, eu não sei se essa seria uma grande dificuldade de ler o livro, não. E, enfim, eu com o tempo fui adquirindo uma certa simpatia com os personagens e fui criando um certo cuidado com eles. Quando o livro acabou, eu terminei de ler ontem à noite, eu fiquei pensando, e o que vocês vão fazer agora? Quando eu li, eu pensei, não faz isso. Faz isso. E ai, acabou. O que eles vão fazer agora, gente? Eu fiquei preocupada, eu queria cuidar mais deles. Eu não queria que acabasse. Poxa vida, vai que eles fazem merda. Eu não quero que eles façam merda, eu quero que eles sejam felizes. O final, parte dele foi um pouco previsível pra mim. Não inteiro, mas uma parte dele foi um tanto quanto previsível, assim. Eu não vou falar mais antes que estrague a leitura de alguém. Mas é um livro bom.
E pra quem leu Harry Potter, eu acho que ele tem sim o mesmo jeito da Rowling de escrever. O jeito de descrever os personagens, os lugares, pra mim é bem parecido com Harry Potter. E até um pouco da questão dos personagens mesmo, eu achei um pouco parecida com Harry Potter. Gente, um pouco, tá? Não tem magia, não tem esse tipo de coisa aqui, não, tá? Nada de literatura fantástica. Essa aqui é a descrição do que aconteceu com várias pessoas de uma determinada cidade depois da morte desse cara. Não é um livro também de grande ação. Assim, você não vai crescendo para aquele ápice de ação em que, muitas coisas e daí final feliz. Ele é um livro mais homogêneo, assim, mais linear. Quem gosta de literatura assim mais talvez não se identifique muito com esse livro. Mas eu gostei muito. Eu achei um livro bem legal. Diferente dos outros livros dela. Legal, não é um dos melhores livros da minha vida, mas é um livro muito bom. Você se apega de uma maneira a esses personagens que pra mim foi difícil acabar. E eu tava no finalzinho, não sabia se eu lia pra saber o final ou se eu não lia pra não acabar o livro nunca mais. E é isso, gente. Eu acho que vale a pena a leitura. Sim, acho mesmo. E é isso. Tchau, gente.